Você conseguiria dormir com um cadáver em decomposição embaixo de sua cama? Pois é, o Josh Phillips, um garoto de 14 anos, fez isso. Estranho e bizarro, eu sei, mas aconteceu. Olá, pessoal! Bem-vindo ao canal Seguindo os Rastros. Para quem é novo por aqui, eu sou a Magali Brito, sejam todos muito bem-vindos. Aqui eu conto casos criminais reais, bizarros e estranhos que acontecem pelo mundo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então eu te convido a se inscrever aqui no canal e também ativa o sininho das notificações, daí sempre que eu soltar um vídeo novo, o YouTube te sinaliza. E vamos ao caso de hoje. Hey, Jean? Jacksonville 911. Yes, sir. Hi. This is, I went out to play this afternoon. I thought she was with her, and now she's missing. How old is she? She's 8 years old, Where was she playing at around the house? right around the house here. O ano era 1998. A Maddie Clifton, a personagem central dessa história, ela estava com 8 anos, morava no bairro de Lakewood, em Jacksonville, no ensolarado estado da Flórida, nos Estados Unidos. Ela morava com seus pais, o Steve Clifton e a Sheila Clifton, e também com a sua irmã Jéssica, de 11 anos. As duas gostavam de estudar piano, a Maddie era muito aplicada nos seus estudos, era uma menina muito obediente, não dava nenhum tipo de trabalho aos pais. Ela gostava de beisebol e gostava de vôleibol. Era uma época em que as pessoas sentiam-se seguras e podiam brincar do lado de fora nas ruas. As pessoas se sentiam seguras dentro e fora das casas. A vizinhança era toda conhecida e era comum, quando chegar da escola, as crianças saírem batendo de porta em porta para chamar as outras crianças para brincar lá fora. Então, sempre a rua estava movimentada e sempre tinha um adulto de supervisão por ali, batendo papo e dando uma olhada nas crianças. A rua ficava movimentada até o entardecer, onde as crianças voltavam para dentro de sua casa, juntamente com os adultos, e todos iam jantar. Então, no dia 3 de novembro, após chegar da escola, por volta de 4h30 da tarde, a Maddie fala à sua mãe que vai sair para brincar com as outras crianças ali na rua. Nessa tarde, não havia muitas crianças do lado de fora, mas a Maddie logo se juntou a um grupo pequeno que estavam jogando bolinhas de golfe na rua. Elas ficavam brincando por ali, mas as bolinhas acabaram se perdendo e as crianças não queriam mais procurar para continuar a brincadeira, então elas voltaram para suas casas. Mas a Maddie ainda queria brincar mais um pouco e decidiu procurar as bolinhas sozinhas. Então ela viu seu vizinho Joshua do outro lado da rua brincando com seu taco de beisebol e foi até ele. O Joshua Phillips era um garoto de 14 anos que havia mudado recentemente da Pensilvânia para a Flórida. Ele foi morar no mesmo bairro que a Maddie morava e ele morava numa casa em frente. Então, como era de costume, no final do dia, todas as crianças saírem para brincar, o Joshua também ia. Ele era um garoto alegre e que gostava de fazer amizades. Apesar dele fazer amizades, ele não gostava de levar as crianças para sua casa, pois o pai dele costumava beber com frequência e ele ficava furioso quando o Josh levava algum amigo na casa dele. O senhor Steve Phillips era muito violento, era um especialista em informática e já havia tido problemas com álcool e com drogas no passado. O Josh e a sua mãe Melissa tinham muito medo dele. Enquanto isso, na casa dos Cliftons, a mãe da Maddie colocava a mesa para o jantar. Então ela pede a Jéssica, a sua irmã, que vá lá fora e chame a Maddie, porque já está na hora dela entrar para jantar. Então, a Jéssica vai lá fora, passa um tempo, a Jéssica pergunta a algumas crianças que estão lá fora e não encontra. Então a Jéssica retorna e fala para a mãe que não encontrou a Maddie. Então as duas saem juntas e começam a procurar, e daí já começam a bater na casa dos vizinhos. Eles começam a ficar preocupados, todo mundo sai perguntando, entrando nas casas.
Então, a mãe da Maddie liga para o 911 para comunicar o desaparecimento da sua filha. Policiais, repórteres e centenas de pessoas vasculhavam o bairro. Até tropas da Guarda Nacional foram chamadas para percorrer o sistema de esgoto em busca de sinais da menina desaparecida. À medida que os dias passavam, diminuía a possibilidade da Maddie ser encontrada com vida. As pessoas faziam vigília e oração em frente à casa dela durante 7 dias. O bairro de Lakewood tornou-se a principal notícia da cidade. Todos os jornais noticiavam o desaparecimento da garota. Milhares de cartazes com a foto da Maddie pelas principais rodovias, em escolas, estádios. As pessoas distribuíam o panfleto em toda a cidade. O FBI se envolveu e uma recompensa de $100 mil foi oferecida para qualquer pessoa que pudesse dar informações seguras sobre o paradeiro da Maddie. E em 10 de novembro, 7 dias após o desaparecimento, os pais da Maddie, Steve e Sheila, muito emocionados, estavam em casa com a equipe de TV se preparando para dar uma entrevista e pedir ajuda para encontrar a sua filha. Naquele exato momento, na casa em frente, a Melissa Phillips, a mãe do Joshua, estava incomodada com um cheiro forte que vinha do quarto do filho. Ela já havia reclamado do cheiro estranho com ele, mas ele havia dito que era dos pássaros. Então ela decidiu limpar o quarto enquanto ele estava na escola. Ao entrar, ela percebeu que o colchão d'água que ele usava estava vazando e o cheiro ficava mais forte conforme ela se aproximava. Olhando mais de perto, ela viu algo que parecia uma meia. Então ela puxou a meia e sentiu que estava presa e o cheiro ficou mais insuportável. Então ela puxou mais forte e um pé humano apareceu. Rapidamente ela concluiu que se tratava do corpo da Maddie. A Melissa ficou desesperada e saiu correndo para chamar a polícia. Ela sabia que havia policiais ali na frente. Eles estavam ali desde que a Maddie desapareceu. Ela relatou aos policiais, muito nervosa, que encontrou o corpo da Maddie dentro do colchão d'água do seu filho de 14 anos. Isso causou indignação nos policiais, pois eles haviam estado na residência dos Phillips por 3 vezes, mas quando questionaram a Melissa sobre o mau cheiro, ela informou que era dos pássaros que eles criavam como animais de estimação. Alguns policiais foram para a casa do Joshua para analisar a cena do crime e coletar as provas. Outros se dirigiram até a escola onde prendeu o Joshua. Logo, ele se tornou o ponto focal dos noticiários nacionais. Os colegas, alunos da escola, todos que conheciam ficaram em choque. Eles não conseguiam acreditar que o Joshua tivesse cometido tal crime. O Joshua disse à polícia que a Maddie atravessou a rua e veio até ele para jogar beisebol. Durante o jogo, ele rebateu a bola e acidentalmente acertou o rosto dela. A Maddie não parava de chorar e gritava muito. Ele ficou desesperado. Ele disse que o seu pai tinha um temperamento violento e ficou com muito medo do que ele faria se descobrisse que estava brincando com alguém e principalmente porque ele não podia fazer isso se seus pais não estivessem em casa. Então ele a arrastou até o seu quarto e tentou tapar-lhe a boca e fazer com que ela calasse. Mas isso só a deixou mais assustada. Ele tentou então estrangular, mas ela lutava muito. Então ele pegou o taco de beisebol e bateu na cabeça dela até ela parar de gritar. Daí ele empurrou o corpo inconsciente da Maddie, mas ainda vivo, para dentro da base que fica embaixo do colchão d'água e fez isso rapidamente, pois os seus pais estavam quase chegando do trabalho. E antes do anoitecer, porém, o Joshua retirou o corpo da Maddie de dentro do colchão e cortou a garganta e a esfaqueou. Depois, ele empurrou de novo o corpo dela para dentro do colchão. Josh dormiu naquele colchão d'água
pelas 7 noites seguintes. E para disfarçar o cheiro do cadáver em decomposição, comprou incensos e também borrifava aromatizadores. Ele disse que falou para si mesmo que nada havia acontecido com ela, tantas vezes que ele mesmo começou a acreditar. Então ele simplesmente se juntava a centenas de outros voluntários para ajudar a procurar a Maddie e vivia como se nada houvesse acontecido. A Maddie foi encontrada usando apenas a camiseta e essa estava levantada, sem a parte de baixo de suas roupas e sem os tênis. O Joshua disse que as roupas saíram quando ele foi retirar ela dentro do colchão. Não foi constatado nenhuma evidência forense de agressão sexual. O Joshua Phillips foi julgado como adulto pelo assassinato de Maddie Clifton no dia 26 de agosto de 1999. Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Em 2012, a Suprema Corte concluiu que penas de prisão perpétua obrigatórias para menores eram inconstitucionais. Isso tornou o Joshua elegível para uma audiência com possibilidade de uma nova sentença. Porém, em 2017, o juiz manteve a sentença original, garantindo que Joshua Phillips passaria o resto de seus anos na prisão. A cada mês, a sua mãe, Melissa Phillips, faz uma viagem de 4 horas para visitar o seu filho na prisão, recusando-se a aceitar que o seu destino foi selado e ele morrerá atrás das grades. Bem, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu like e também se inscreve no canal, tá? Isso aquece o meu coração. Tchauzinho, eu vejo vocês depois.